Boa noite, estamos no canal Mad Music TV e hoje vamos falar sobre constelação familiar. Estou aqui com a psicóloga e psicoterapeuta Jane Ferreira. Boa noite, Jane, seja bem-vinda. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, como que foi o seu contato com a constelação familiar? Então, o meu primeiro contato com a constelação familiar foi em 2004, né? 2004. Na época, eu fazia um curso de psicologia transpessoal e uma das ex-alunas estava começando a trabalhar com constelações. E aí ela me chamou para participar, né? No começo eu achei interessante mesmo, sem entender muita coisa, né? Sim. E eu fiquei como participante um bom tempo, né? Fui constelada, e só em 2014 Sim, que eu me formei em constelação, 10 anos entendi. depois, né? Teve todo um treino depois. Você Sim, teve um aí eu treino, fiz o curso, curso são 10, o curso que eu fiz, né, são 10 módulos, 10 e módulos. isso, né, cada módulo um final de semana inteiro, né, e, e foi isso. Entendi. Assim, e a tua impressão, assim, foi impactante para você o contato desde o início? Você, Foi impactante, porque como participante, sim, eu acabava também me usufruindo da questão terapêutica da constelação, né? entendi. Porque muitos temas pareciam que eram meus temas, Sim. né? E aí eu recebo também as benesses do que acontece na constelação do outro, Entendi. né? Isso tem um sentido e reverbera na minha vida, né? E de, e Então, de 2004, o que dizem é que assim, o efeito terapêutico é para todos, não é só para o cliente, mas é para quem está participando e para quem assiste. de 2004 a 2014, você, ou até antes de 2014, mas de 2004 em diante, você assistiu várias constelações, então. Você frequentou Assisti, bastante. assisti várias constelações. E assim, constelações, eu costumo chamar de constelação sistêmica, porque Sistêmica. é, porque ela considera sistemas. Então, eu posso fazer uma constelação familiar, mas eu posso fazer uma constelação organizacional, posso fazer uma constelação de sintomas e doenças, Perfeito. Qualquer sistema aí. qualquer sistema, qualquer sistema. Então, nesse período de 10 anos, eu participei de várias constelações sistêmicas, né? Entendi. E nesse período, assim, você, nesse período, não existe nenhum link da constelação com a terapia familiar sistêmica. São coisas diferentes, possivelmente. Então, Sim, são diferentes no sentido assim, a terapia familiar sistêmica vai trabalhar a família sim, presente. Então, toda a família, né, se reúne no consultório e aí se trabalham as relações. sim. Na constelação, não é necessária a família presente, até porque muitos já morreram, Entendi. né? É, e a constelação, isso é importante dizer, a constelação, através da constelação,
a gente pode desvelar dinâmicas ocultas, né? Que Entendi. estão além do nosso entendimento e além da nossa interpretação. Entendi. Ou seja, durante a constelação podem aparecer dinâmicas ocultas Isso. que E que sequer tem, foram verbalizadas pelo constelado. sim, porque frequentemente nem ele tem consciência disso. Entendi. Nem ele tem consciência da dinâmica que é oculta, Da dinâmica que é oculta. que vai além da personalidade, vai além do nosso mental, né, do físico, mental e emocional, né? A gente trabalha num nível, num campo energético acima do mental. Entendi. Como é feita a constelação? Hum. É, Bom, a sim, constelação pode ser feita de diferentes formas, sim. tá? A mais usual, ou a que eu mais gosto, digamos assim, é quando ela é feita em grupo, Grupo. em grupo. E aí, em grupo, ela pode. Eu vou falar como funciona e depois eu digo sobre Claro. aberta e oculta, né? Perfeito. Então, chega alguém que tem uma questão e fala, Jane, eu gostaria de constelar essa questão. Ok, a gente marca uma data, eu convido pessoas que eu conheço, o cliente também pode convidar, não tem problema algum, Isso né? é aberto esse convite, você pode, É você vai, aberto, é aberto, é perfeito. aberto, né? Eu não seleciono quem eu vou convidar, Perfeito. tá? E aí, no dia, né, quando o grupo está formado, a primeira fase é uma entrevista, né, com o cliente, Sim. para ver se aquela questão tem raízes sistêmicas ou não, Tá. em primeiro lugar. É claro que antes eu já conversei um pouco com ele e já tenho uma noção de que é algo sistêmico, Tá. Entendi. tá? Porque tem questões que vai se resolver numa terapia. Uma terapia que está Isso, que é desse nível, é do nível emocional e mental. emocional, Então, mental, individual, pessoal, isso, individual. exatamente, tá? Entendi. Então, essa entrevista é importantíssima, Sim. porque é quando, além de identificar se tem raízes sistêmicas, a gente vai fechar qual é a questão, tá? Entendi. Tem que ser bem objetivo e bem claro, né? Não só para mim, mas para o cliente também. Ah, entendi. Assim, ou seja, isso é bem claro, é bem delimitado esse fechamento da questão. Olha, vamos Sim, trabalhar tal, tal, tal e tal coisa, por exemplo. isso, exatamente. Deixar bem claro, porque tem coisas que, às vezes, o cliente chega querendo que, sei lá, a mãe a aceite melhor. Tá, Então, assim, eu não vou poder constelar a mãe dela. É uma coisa que claro. a constelação não vai fazer. E eu tenho que ser clara, isso eu não faço, Tá, né? Então, volta para você, né? E aí, o foco é sempre no cliente, tá? entendi. Mas aí Então, seria o que o cliente poderia fazer para melhorar o relacionamento com essa mãe, por exemplo? qual é a dificuldade com a Qual mãe? é a dificuldade nessa relação, alguma coisa assim? Como é que isso afeta a sua vida? Como isso afeta a sua vida? É, né? Porque pode ser, o André, que ela venha com essa demanda, ai, minha mãe me rejeita, minha mãe não me aceita, ok, mas como isso afeta? Entendi. Porque quando ela fala isso, ela já está indo para uma interpretação,
Sim, para uma explicação. uma E eu tenho explicação. que fugir disso. Entendi. Porque pode ser que na hora que se configure a constelação, não Sim, vá para o lado da mãe, vá para o lado do pai. entendi. Pode acontecer isso, inclusive. Pode acontecer isso. Aí ela pode falar assim: ah, meu problema é com relacionamentos. Aí já passou mais para o foco nela. Então, qual é o problema com os relacionamentos? Entendi. E aí ela vai falar, Assim, essa entrevista é feita geralmente junto no próprio local onde está o grupo, no dia da própria constelação, é sim, feita a entrevista. no dia da própria entrevista. E esse modelo que você está falando seria o modelo aberto. Isso. Então, assim, é... bom, eu vou falar tudo e depois eu Claro, falo do modelo pode, aberto e do pode. modelo oculto. Perfeito. Isso, tá? Então, assim, essa entrevista vai acontecer ou no grupo ou antes do grupo, só com o terapeuta e o cliente, Perfeito. tá? Então, a entrevista acontece. Feita a entrevista e tendo bem claro qual é a questão, em conjunto, a gente vai determinar quais as pessoas do sistema familiar do cliente que vão começar a constelação, Entendi. tá? Isso pode ser aberto, isso pode ser fechado. Aberto quer dizer o quê? Que cada representante escolhido pelo cliente vai saber que papel ele vai estar retratando ali na Perfeito. constelação, Perfeito. Ou tá? seja, então a pessoa que está assistindo, ela vai saber, olha, aquele fulano que está ali representa o pai do fulano. Isso, exatamente, Perfeito. tá? Se for oculto, nem a entrevista, nem essa identificação das pessoas do sistema vão ser abertas. Talvez só no final da constelação. Essa é Agora, uma grande diferença. mas, por exemplo, quando vai se selecionar ou escolher a pessoa que vai fazer o papel do constelado, então tem lá o constelado, uma pessoa que faria o papel do constelado, é isso? Tem. Então, aí a gente decide, sempre vai Sim. ter alguém representando o cliente, né? Isso é aberto. Isso é aberto. Então, a partir daqui é Sim. igual, né? Ah, é igual. Então, Perfeito. identifica aí o cliente, ele vai escolher as pessoas para representar cada papel, cada Entendi. pessoa do sistema dele, tá? Se Entendi. for oculto, pode ser, quem vai ser A, B, C, né? Se for aberto, você pode me representar? Sempre é um convite, né? O outro pode aceitar ou não o convite, Ah, tá? Para entendi. representar, Entendi. tá? Escolhidos Sim, representantes, escolhidos os representantes. o cliente vai e posiciona naquele espaço cada um deles, usando. É o constelado que posiciona? Geralmente, sim. Você também pode deixar que os representantes escolham qual é o melhor lugar para eles, Tá. né? Há umas variações aí. As variações. Isso, mas Mas é possível que o constelado coloque, olha, você, a pessoa que vai fazer o papel de mim mesmo vai ficar aqui sentado nesse lugar aqui, ou deitado, sei lá. O outro, esses outros dois, meu pai e minha mãe, vão ficar aqui atrás. Pode isso, ele coloca individualmente cada um, ser perfeito. geralmente é em pé, Ah, né? são em pés, É, o pessoal não fica deitado, o pessoal não senta só nem se deita. acontecer Tá, durante o processo. tá, No entendi. começo, todos ficam em pé, Tá, né? Geralmente, né? É, e assim, é um círculo, né? As sim, pessoas ao redor e tá, a constelação acontece
no centro do círculo. No centro do círculo. Isso. Tá? E aí, uma pessoa, né, o terapeuta da constelação, né, vamos chamar de constelador, é isso? Tá, O ok. constelador é o condutor desse processo. É o mediador. É o Na verdade, eu mediador, acho que ele é o facilitador, o né? facilitador. É. Ele não conduz, né? Ele não conduz. Ele não Mas, conduz. mas assim, Não quando... deveria. Sim, mas se dá um start, assim, se o facilitador o mediador, ele dá um start, ele conta um contexto, ele sugere alguma coisa para iniciar? Não, Não? não. Então, as pessoas, os representantes estão posicionados, Sim, já estão no campo do cliente, no campo sim, familiar do no cliente, campo familiar do né? cliente. Isso. Aí, se dá um tempo, e aí vai se perguntando se o que é que está sentindo, um a um, Um a um. um a um. O que está sentindo, se tem algum movimento que queira fazer, Entendi. tá? E aí pode ser que alguém queira, eu quero ir para o chão, Tá. entendeu? Eu quero deitar, eu quero sentar, mas por quê? Eu estou me sentindo fraco. Mas aí a pessoa fala com o mediador? Fala com mediador, fala com Fala, todo mundo, isso fala, é olha, eu quero falado alto. deitar, eu me sinto, eu quero ficar Tô me, deitado aqui, isso, eu estou me sentindo fraco. estou me sentindo Ok. fraco. Eu quero virar as costas. Por quê? Isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem. Eu não gosto que essa pessoa fique me olhando. Eu tô tremendo. Eu tô com calor, meu braço esquerdo tá pesado, enfim, né? Entendi. Seja lá o que for. Então, existe um grande constelador alemão que fala Entendi. que constelação, para ele, é um trabalho corporal. Corporal. Corporal, Corporal. isso, né? E porque, assim, os representantes vão sentir sensações corporais e o seu cliente também. Então, ao Entendi. mesmo tempo que você tem que ficar atento ao sistema que está se configurando lá, você também tem que ficar atento ao seu cliente que está sentado do seu lado. Entendi. Se fala aí em campo energético, alguma coisa assim? Em campo energético, Em né? campo energético. Que é a partir desse campo, né, que as informações chegam até nós. Entendi. E aí existe muito assim, quem vai pela primeira vez, e é chamado para representar. Sim. Mas como que eu vou acessar essas informações? Como Entendi. é que eu vou saber se são informações minhas, da minha história pessoal, ou são do sistema? E Entendi. aí, assim, exige uma abertura, né? Uma Uma abertura. abertura Só, eu vou ao mostrar que uma, vier, eu vou, né? eu vou mostrar uma pergunta de um espectador. Opa, Se puder. O cliente está assistindo, certo? certo, ele é observador. Ele é observador, ele está o tempo inteiro. Agora, Isso, o cliente, ou o que seria o constelado, né, o objeto, isso. esse cliente, ele pode intervir durante? Não. Não Só deve. se o constelador quiser tirar alguma dúvida, Tá, entendi. né? Olha, está acontecendo isso pode ser que. Pode ser não. Aconteceu algo com a família do seu pai, né? Teve alguma morte precoce. Aí ele vai tirar essa dúvida diretamente com o constelado. Com o constelado. Com o constelado,
Já aconteceu de você sentir que as pessoas... existe o fenômeno das pessoas resistirem ao, vamos dizer, ao fluxo energético, ao contato energético, à participação no contexto? Quais Você, pessoas? Os representantes? representantes. Sim, já aconteceu. E aí você tem que perceber que isso está acontecendo, né? Sim. E se for o caso, você trocar a pessoa que está representando. Ah, tá. Ou seja, acontece de trocar um dos Sim. representantes. Você Acontece neste caso e acontece também se o representante está muito identificado com aquele personagem do tá. sistema, Isso é ou com ruim. aquela história, Isso é porque ruim. isso é ruim. Isso é Dos ruim. dois jeitos, isso é ruim, Entendi. porque não deixa que o fluxo aconteça. Que o fluxo aconteça. Isso, Entendi. né? E nesse momento a gente pode, sim, né? Claro que com toda a delicadeza, trocar o representante Ah, trocar o representante. e falar o porquê, né? Entendi. Nossa! É. E assim, em algum momento surge um receio de que alguém, vamos dizer, descompense durante a representação, ou que alguém... Seria o exemplo da identificação, ou na verdade Pode ser. pode Eu ser? já fiz uma constelação que uma pessoa se sentiu muito identificada com o papel, né, Sim? que ela estava representando, e porque tinha muito a ver da própria história dela. Ah, entendi. Então, era uma reação emocional Exacerbada. exacerbada, né? Então, é, é claro que, assim, a gente não vai ficar trocando, a gente vai fazendo uma mediação, né? Se não der, a gente tem o recurso de trocar, de retirar aquela pessoa do papel. Ah, tá. Mas é possível, às vezes, manter a pessoa e conseguir, sei lá, Sim, é possível, é é possível possível. você intervir no sentido no sentido de tentar reconduzir essa pessoa ao fluxo energético, no Sim, caso? a gente tenta isso antes de substituir. E também tem o seguinte, André, é, também já aconteceu de achar que uma pessoa estava, você chamou de resistente ao fluxo, Sim, resistente ao né? fluxo. Sim, E aí você vai indo, e a pessoa está meio rígida ali, enfim, você decide trocar. sim. E o outro que entra, né, no papel, tem a mesma atitude. Então, ou seja, era uma coisa daquela própria pessoa Ah, que nossa. estava sendo representada. Então, tem muitas variáveis aí. É interessante, ou seja, quando bate essa, vamos chamar essa resistência ao fluxo, quando ela coincide, isso sugere que pode ser uma questão relevante do constelado. Quando, por exemplo, as duas pessoas, Isso, quando eu mudo, a pessoa também tem essa dificuldade. isso é algo que realmente está no sistema. Tem mais uma dúvida interessante aqui, eu vou mostrar, vamos lá. Vamos Se o, lá. se o cliente pode levar convidados para a constelação, pode ocorrer de alguém que já conhece toda a história do cliente, trazer reações desse conhecimento anterior? Então, Nilceia, é o seguinte: o cliente, sim, pode levar convidados. O Sim, que a gente faz é pedir que esses convidados só assistam, não só. entrem para representar. Ah, Sim, porque aí pode ter uma distorção, né?
da constelação. Ou seja, o conhecimento pode ser, o conhecimento da estrutura, da história, pode ser Um até um obstáculo. dificultador, um obstáculo. Isso, pode. Entendi. Um obstáculo ao processo. Ao processo. Nossa, que interessante, hein? É. Muito interessante. Assim, durante o processo, assim, existe uma duração para o processo? Isso pode levar, sei lá, minutos, dezenas de minutos, mais de uma hora? Pode tudo isso. Pode tudo isso. Pode tudo isso. Pode tudo isso. Porque tem constelações muito complexas que exigem que você vá colocando outros membros do sistema, Sim. né? Chegando até bisavô, tataravô, né? Isso acontece muito nos emaranhamentos de guerras, né? Que tem guerra lá atrás, ou que saiu de uma pátria, né? De um país e foi para outro, né? Então, assim, são constelações mais complexas, né? Mais complexas. Então, tem constelação que leva meia hora, tem constelação que leva 1h30, 2 horas. Nossa. É. E o constelado, geralmente, ele fica assistindo e geralmente ele se controla durante o processo, ou pode acontecer do constelado que está na plateia, imagino, esteja assistindo, interceda, assim, de uma forma, vamos dizer, inesperada. Sim, pode ser que, por exemplo, ele comece a chorar Durante, ok. ok. A gente vai dar atenção a ele, né? Sim. E perguntar o que é que está acontecendo, né? Ok. Como ficam emocionalmente os representantes após finalizar a constelação do cliente? Então, é uma boa pergunta. Eles devem ficar bem, eles devem realmente saírem do papel, né? Onde eu fiz o curso, existe um pequeno ritual para mudar a energia, sair do papel e sair do campo do cliente, do constelado. Agora, o constelador tem que reforçar, todos saíram do papel, alguém está sentindo alguma coisa, né? E observar também. Se observar que alguém não está bem, vai lá e faz o trabalho com ele individualmente. Individualmente. Assim, quando o trabalho é feito individual, não em grupo, existem, vamos dizer, colaboradores que poderiam fazer. Como que é feita a constelação individual? Existiriam colaboradores especiais, coterapeutas? Não, nós usamos ou uns bonequinhos, né? Sim. Ou eu posso usar até giz de cera para representar. Tá. Mas aí tá você e o cliente só. Só eu e o cliente. No consultório, assim, ou é a constelação de uma questão, aí faz a constelação inteira, né? Sim. Ou o que eu uso muito no consultório é usar a constelação para esclarecer um ponto que não está muito claro para mim. E, muitas vezes, nem para o paciente. Entendi. E isso é fantástico. Então, no meio da sessão, eu pego os bonequinhos e falo, deixa eu ver uma coisa.
né? E Mas é aí, muito interessante. Não é mas, uma constelação, mas eu uso o campo, eu uso o sistema para esclarecer um ponto específico, ponto. mas aí alguém seria o terapeuta que faria o papel desses personagens? Não, Não, é seria o paciente o que paciente, o paciente que é o paciente que escolhe os bonequinhos, é o paciente que coloca os bonequinhos. Se eu for mexer, eu peço licença, né, né, e, e aí sim, vai acontecendo, né? entendi. Tem Assim, os movimentos, né? Quer se aproximar, quer se distanciar, está olhando para baixo, enfim. existe alguma espécie de conclusão do Isso processo no sentido ao término da constelação, uma conclusão, uma diretiva, alguma. Então, a tendência é que tenha uma resolução, né? Por quê? Antes de eu falar disso, Sim, existem 3 princípios básicos da constelação. É o que o Bert Hellinger chama de ordens do amor, ordens né? do amor. Ordens do amor. Então, o primeiro é que todos que fazem e que fizeram parte em algum momento desse sistema, eles são pertencentes, eles fazem parte, e eles devem ser honrados e reconhecidos, né? Sim, Então, muitas vezes, assim, a, a mulher sim, sofreu um aborto que seja sim, espontâneo, sim, né? E esquece que em algum momento existiu esse aborto. sim. Então, isso quer dizer que aquele ser não Aquele está ser, fazendo parte do sistema. sim, Ele foi esquecido, ele foi esquecido, excluído. excluído. Isso, então, fica fora de ordem, Entendi. tá? Um outro princípio é o princípio do equilíbrio entre dar e receber, Sim, né? Então, para as relações, para o livre fluxo do amor, sim. o que eu dou deve estar na mesma medida do que eu recebo, Tá, tá? entendi. Então, se não estiver, a gente vai buscar dentro da constelação esse equilíbrio de alguma forma. Mas Entendi. isso também é uma desordem, Entendi. tá? Isso também é uma desordem. É, a única, o único desequilíbrio que é considerado, que é Terapeuta? permitido, é o desequilíbrio entre pais e filhos. Tá, Por quê? Os pais sempre vão dar mais do que os filhos podem retornar, sim. só pelo simples fato dos pais terem dado a vida aos Uma vida, filhos. sim, E sim, isso não tem como a gente pagar, vai. É sim. um débito que a gente leva e acabou. É assim que tem que Entendi. ser, né? Assim, você, no caso, o mediador, o constelador, ele pode intervir por conta da questão das ordens, das Sim, quebras de ordens do amor. isso. A gente sempre vai observar isso. A terceira, André, é a, é a precedência. Então, quem veio antes tem não é um peso maior, mas, por exemplo, meus Sim, pais vieram antes de mim, então sim, né, eles são maiores do que eu sou menor que eles, ponto, sim, né? Então, esse é um outro princípio. sim. O princípio Então, da precedência. precedência. Sim,
tá? É como Então, se assim, fosse... esses 3 princípios básicos, o constelador vai prestar atenção em toda a constelação, né? Onde é que o fluxo do amor foi interrompido? Porque quando esses princípios não são respeitados, e eu posso dizer que em quase toda a família, alguns desses princípios não foram respeitados, Sim, estão em desordem, essa desordem é o que causa os emaranhamentos, sim, os nós. E aí, o que acontece? São padrões que vão sendo repetidos, são pessoas que parece que não estão vivendo a vida delas, né? Que estão entendi. fiéis a alguém do sistema que não teve expressão, que não foi incluído, e aí tem muitas, né? É, muitas possibilidades da expressão dessa desordem. Entendi. Muitas possibilidades da expressão dessa desordem. Isso. Assim, a constelação, ela é um evento único, ela é para ser um evento único, ou ela pode ser dividida em etapas do tipo, semana que vem a gente continua essa constelação, ou algo Uhum. próximo dessa constelação, com o mesmo constelado? Então, ela é para ser um evento único. Único. Um Ela é evento para ser um único. evento único. Único. Como a gente trabalha num nível energético, né? Os efeitos de uma constelação, né, reverberam até 1 ano ou mais, né? Ah, tá. Então, para constelar a mesma questão, a gente diz para se aguardar 1 ano, porque Ah, tá. muita coisa vai mudar. E chama-se constelação porque, tudo bem, uma pessoa do sistema vem constelar, né? Outros membros da família são representados, mas à medida que eu vou chegando, se for possível, claro, a uma, a uma boa forma naquela constelação, né? A, um, a uma solução, nem Sim. sempre é possível. Na medida que eu vou chegando, e agora eu me perdi? Não, não. Então, tem um intervalo de 1 ano. Um intervalo mais ou menos de 1 ano. Isso, a constelação, Sim. isso. Então, à medida que eu vou Sim. fazendo intervenções naquela Aquela constelação, constelação. todos os membros, né, daquele sistema podem sentir o resultado daquela constelação, Ah, entendi. né? Ou E, seja, como se for, por ser uma, vamos dizer, uma intervenção também sistêmica, afetaria isso, os outros membros do sistema. exatamente, Entendi. Entendi. exatamente. Assim, mas, por exemplo, é possível o constelador achar necessário uma segunda constelação próxima da primeira constelação? O ideal seria, não, é um acontecimento único. Então, aí depende. Eu já vi, né? Sim, Assim, começar uma constelação, né? sim. Colocar até alguns representantes, e o constelador percebeu que o constelado não estava aberto para o terapeuta, Tá, né? sim. E aí ele falou: olha, eu Mas vou. o constelado é o representante do constelado, Não, o constelado. o constelado, perfeito, que está na plateia, mas que, entre aspas, está na plateia, Isso. está assistindo, Geralmente está do lado do terapeuta. do terapeuta, perfeito. Isso, né? Não estava aberto, Entendi. né? Então, o que é que ele fez, né?
Ele parou a constelação ali, era um workshop de vários dias, então ele parou a constelação ali, ele falou, no último dia a gente volta. No último dia a gente volta. Isso. Entendi. E aí, no último dia, o constelado já estava mais aberto, porque já tinha assistido vários, né? Entendi. E aí foi possível fazer a constelação. Entendi. A constelação é aberta, né, para vários sistemas, não só o sistema familiar. Sim. Então, por exemplo, Qualquer sistema. um determinado grupo de pessoas que convivem poderiam fazer uma constelação do tipo um setor de uma empresa, Poderia. uma equipe, por exemplo, uma equipe Pode. Tem a constelação organizacional, organizacional. tem a constelação profissional, tem a biográfica, né? Entendi. Tem a de sintomas e doenças, né? Entendi. Então, qualquer sistema, né? Qualquer sistema, né? É passível de ser constelado. Como se configura essa não abertura do constelado? Então, como se configura, né? Às vezes, na própria entrevista, a gente percebe, Vai sentindo um porque pouco. tem que ter uma conexão, né, entre o terapeuta e o constelado. E essa conexão, para mim, né, para mim, se dá pelo coração, né? Sim. Então, se o constelado não consegue, está muito mental, né, ou interpretando muito, Sim. ou não concorda. Eu já vi constelação que a pessoa falava, não, não é isso. Não, não é, sabe? Então, assim, tem várias formas de se perceber, desde a entrevista. Então, Desde na a entrevista. entrevista já dá um sinal, na hora que você coloca os representantes, você também tem outras informações, Entendi. né? Inclusive, eu posso até pegar um representante para me representar ali, junto ao representante do constelado, para Ah, ver se tá, para ver se tem comunicação. comunicação. É, Entendi. que foi o que esse constelador fez. Ele colocou um representante para ele no sistema e viu como o representante do constelado reagia. E Entendi. o representante foi lá para o fundo, virou as costas e foi lá para o fundo. Ele falou: Nossa, olha, então não tenho como trabalhar isso hoje. entendi. Assim, uma pergunta que algumas pessoas já fizeram, né? E, na verdade, assim, se fala de campo energético, se fala de energia, né? Se fala de amor, se fala das ordens do amor, se fala. É, normalmente a constelação ela não tem nenhuma conotação, vamos dizer, espírita. Não, nem espírita, nem religiosa, Certo. né? Apesar que, assim, o Bert Hellinger, Sim, que foi o fundador, né, dessa prática, sim, ele começou com uma coisa mais, que é como eu faço, né, uma coisa mais passo a passo, sim. né? Com o tempo, ele evoluiu e desenvolveu outra prática, que ele chamou até de movimentos da alma, Sim, que talvez aí fosse algo mais espiritual. sim. Que tivesse sei lá, algum propósito metafísico mais claro, alguma Isso, coisa e que, assim. na verdade, só ele entendia o que acontecia, o que ele fazia, né? Mas Sim, ele era uma pessoa muito sensitiva, então, positiva. né? Ok. Eu não faço isso e nunca assisti, né?
tem algumas coisas da constelação, porque o Bert Hellinger foi padre, né? Sim, Ele foi missionário muitos anos na África do Sul, sim, né? E então tem algumas coisas dos conceitos, princípios das constelações que interação resvalam um pouco, né? Mas não tem uma conotação religiosa. religiosa. É. Assim, é possível alguém entrar num estado de transe durante a constelação que você sinta que, vamos dizer, esse transe, vamos chamar de estado alterado de consciência, não esteja não de acordo com o esperado do fluxo de energia, e no caso? Então, é possível, né? É possível, e só que o constelador ele tem que ficar sempre muito atento, Sim, porque se eu estou fazendo uma constelação no modo clássico, do modelo clássico, né, que sim, é passo a passo, então eu tenho que estar bem atenta o tempo inteiro, né? E esse estado alterado de consciência, o estado sim, alterado emocional até, sim, né? entendi. É, e aí eu tenho que perceber, porque muitas vezes, na verdade é assim, a constelação sempre é da criança, Da criança, sempre é da criança, tá? O sim. adulto chega lá com a demanda, Mas são sempre questões relativas, vamos dizer, à criança interior aí. a criança, exatamente. Então, é, às vezes é, você chamou de transe, mas talvez muitas vezes esse transe é porque o representado está identificado com a Tá, criança. a criança. Então a gente traz aqui, olha, você não é mais criança, você é adulto, né? Isso durante a Durante, constelação. durante a constelação, né? Nossa, A gente tenta trazer para agora, olha, você é adulto, entendi. né? Quem é que tá chorando? O adulto ou a criança, Isso, entendi. né? Pode acontecer, pode. E se não der certo essa intervenção, a gente pode, inclusive, substituir o representante. Pode substituir. Sim, pode substituir o representante, porque pode ser que ele esteja muito identificado com alguma situação, com algum fenômeno que tem a ver com a sua própria história pessoal. Pessoal, perfeito. Existe alguma espécie de aquecimento para a constelação, para o início da constelação? Algum aquecimento no sentido prévio, né? Então, eu costumo meditar, né? Sim, Eu me preparo sim, para qualquer constelação, qualquer né? constelação. Porque eu tenho que estar centrada, né? E com essa atenção flutuante, né? Entendi. É ver o grupo, ver o Sim, constelado, ver os sim, representantes, né? É, geralmente em grupo, eu também começo com uma pequena meditação ou visualização, explico o que é constelação, como vai ser realizada, ou né? seja, alguns minutos antes de começar, todo mundo, sei lá, em silêncio, um tempo, antes de iniciar. Não, no início, Isso, antes de iniciar a constelação, isso, entendi. né? Que é Assim, importante. assim, nesses anos todos, assim, houve algum processo que teve que ser interrompido, vamos dizer assim, que não deu para se conduzir até o final a constelação, que E a parou no pergunta é a meio, vamos chamar seguinte: assim.
Então, a pergunta é a seguinte, né? Quando é o final da constelação? Quando é o final? Né? Não tem uma fórmula, né? É igual você pintar uma tela. Quando é que está Sim, pronta a tela? a tela. Porque se você quiser, você fica a vida inteira mexendo naquela tela, Entendi. né? E a constelação, é assim, tem constelação que a gente não consegue, e ok, eu acho que a maioria a gente não consegue colocar em ordem, Sim, diferentes questões, né? Então a gente faz o que é possível dentro daquele momento, dentro do momento do constelado. Se eu percebo que o meu constelado está ficando muito estressado com a constelação, eu vou fazer poucas intervenções, entendi. né? Ah, E aí eu posso, sim, interromper. Olha, eu acho que até aqui tá bom para tá bom. hoje, né? E durante a constelação você pode dar algumas diretivas do tipo sugestões aos participantes, de repente, fulana que é a avó da criança, você pode dar alguma diretiva durante? Tem as frases de cura, Ah, frases de cura chamam. frases de cura, Frases de cura. que pode ser o constelador que dá, Sim, fala e cada representante repete, e pode ser o próprio representante que fala, e pode, inclusive, ser o próprio constelado. que fala. Mas Que aí, fala. essas Tem frases. algumas frases de cura, né? Tá, Eu vejo você, eu honro, fazer uma reverência ao sistema, né? Uma reverência aos pais, aos antepassados, às mulheres, aos homens, enfim, né? Eu sinto muito pelo seu destino, né? o Então, perdão, tem algumas frases. o perdão entraria dentro de alguma estaria ligado às frases de cura, a questão ligada ao perdão? Então, segundo Bert Hellinger, não existe perdão no nível humano, Não existe perdão. não. Existe o Desculpa, mas. sinto muito, eu posso sentir Ah, muito. tá. Sei, já aconteceu, então, né? Quer dizer, eu sinto É, muito, eu sinto tipo assim, muito, né? é, Eu sinto muito. Não haveria um perdão, mas eu sinto muito. eu sinto muito. Sinto muito por tudo que aconteceu, pelo É, desfecho, pela isso. consequência. Entendi. Mais uma pergunta? Carolina, a Carol. É. A Carol está perguntando: a constelação pode causar algum mal ao constelado ou até mesmo aos representantes? Não deveria, né? Não deveria. Eu acho que essa é uma boa resposta. Uma boa constelação não vai fazer mal para ninguém. Não é esse o objetivo da constelação, muito pelo contrário, né? Agora, não posso afirmar que todos os consteladores tenham esse cuidado, né? Porque sim, se deixar, eu posso avançar vai avançar um sinal que eu não percebi, né? O meu constelado já não está bem. E eu insisto em continuar e fazer intervenções num sistema que é dele, não é meu, né? Entendi. O constelador não olhar, não perceber que o representante não saiu do papel, Entendi. Mas, por né? exemplo, o representante não saiu do papel. Vamos colocar assim, que o representante do constelado não saiu do papel. A ideia seria ele sair do papel até o final da constelação, né, ele conseguir sair desse papel ao final da constelação, ou conversar com ele após a constelação, no sentido de. Então, se eu perceber, e isso é para qualquer representante, André.
não é só para o representante do constelado, Entendi. tá? Então, assim, então a gente pode fechar a constelação aqui, né? Ah, Então, tem um ritual que a gente faz, ok, todo mundo saiu do papel, né? Ok. E aí, perceber se realmente cada um saiu do papel. entendi. E aí, sim, eu acho que não, né? Porque quem vai pela primeira vez, talvez esse saiu do papel não signifique nada. Eu Sim, vou lá saber, eu nem sabia que eu estava no papel, né? é, Enfim. entendi. Então, é você perceber, né? Às vezes, é um enjoo, uma dor de cabeça, tá com algum sintoma que você não estava antes, Entendi, e entendi. aí a gente faz algumas técnicas para aterrar mesmo, né? Para a Existe um, pessoa. existe um ritual de fechamento? Então, onde eu aprendi tem, Tem, né? A gente faz 3 voltas anti-horária, né? tá. E retira-se e coloca-se o crachá com o nome, com o seu próprio nome. Ah, esse crachá já o crachá geralmente faz parte do evento, da constelação. Isso, eu As costumo pessoas fazer, fazem porque eu usar acho o que crachá. é algo simbólico, mas que eu acho importante, entendeu? Tem mais uma pergunta de uma espectadora. Ah, Essa Dona espectadora quer Valquíria, saber: o intuito da constelação é a liberdade interior? o intuito da constelação é você conseguir perceber as dinâmicas ocultas que são raízes ou são a origem de alguns eventos da sua vida, que se repetem, né? Claro que, na medida que eu enxergo isso e que eu consiga trabalhar isso, e aí é outra coisa importante, claro que isso vai me dar uma liberdade interior, né, de ser quem eu sou, né, sem interferências do sistema. E quando eu falo em trabalhar, isso é uma coisa importante que eu quero Sim, falar. entendi. Não acredito que a constelação substitua qualquer outro tratamento, Sim, né? Não substitui uma psicoterapia. Eu acho que isso é importante. Eu acho que seria muita presunção da minha parte achar que uma constelação acabou todos os problemas, problemas. né? Não é Entendi. assim. Inclusive, assim, o que eu percebo é que a constelação ela acelera alguns processos psicoterapêuticos. Já aconteceu de algum paciente seu, aí pensando num paciente psicoterápico, do constelador, vamos falar assim, né? Quer dizer, É, o constelador é terapeuta de um paciente, aí vamos fazer uma constelação grupal. sim, já. E aí ele participou, né? O paciente participou dessa constelação grupal, foi constelado aí, e depois continuou a terapia, vamos colocar Sim, assim. sim. Muitas vezes isso acontece, Acontece, acontece. entendi. E pode ser observado, vamos dizer, uma diferença após a constelação. Porque vem informações Sim, que ele não tinha consciência. sim, entendi. Inclusive de dinâmicas, você estava colocando, né? Exatamente, Dinâmicas exatamente. ocultas, É, dinâmicas, dinâmicas assim que não estavam evidentes antes na terapia, por exemplo. isso, perfeito. Entendi. Olha, que conversa agradável, né? Quer dizer, Nossa, tem quanta muita informação. coisa, tem muita coisa. Uma coisa importante também para se falar, que o método utilizado nas constelações é um método fenomenológico, Sim, tá? Então, a gente entendi. não tem pressupostos, a Sim, gente tem que estar aberto ao que aquele sistema sim,
Seria mostra. Uma atitude fenomenológica, uma atitude Isso, exatamente, né? Exatamente. Entendi. Né? Não, muito interessante. Olha, eu queria, então, agradecer, né, a sua explanação, a sua presença. Eu queria também agradecer a presença das outras pessoas que assistiram, né, e fizeram perguntas, e vamos tentar pensar em novas lives, né, talvez Nossa, com certeza. desenvolvendo mais esse tema, né. Porque tem muita coisa, tem muita coisa. Então, eu te agradeço de coração a tua vinda, viu? Obrigada, André. Eu que agradeço a você o convite, agradeço a todos que estiveram aqui, né? Fazendo perguntas ou não, né? E a todos que vão estar em algum momento assistindo, né? Então eu agradeço. Só um minutinho.